Fala galera, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo do blog do Seahawks Brasil. Eu sou o Alexandre Castro, né? E no vídeo de hoje a gente vai analisar alguns embates que vão acontecer aí entre defesa e ataque de Seattle, né, contra o time dos Rams nesse Sunday Night Football, que é bastante importante. Seattle pode garantir matematicamente sua vaga para os playoffs, vai jogar a vida aí, porque ele precisa de mais dessa vitória. Se eles perderem e o time dos 49ers ganharem, Seattle e 49ers ficam garantidos nos playoffs e sobraria apenas uma vaga para o time dos Rams, né? E ele estaria disputando com o time dos Vikings, né? Então eles vão estar jogando aí em casa, vão tentar buscar essa vitória a todo custo. Lembrando que a gente tem um site seahawksbr.com, né? Todo dia a gente tem post novo lá, então dá aquela conferida. Já teve uns prévios, vamos ter o pós-jogo dessa partida contra os Rams, então confere lá, né? A gente também tem podcast, 2 podcasts por semana, tá em todas as plataformas, só pesquisar pro blog Seahawks Brasil, né? E nas redes sociais, se você também não segue a gente, né? Primeiro tem um canal aqui, né? Se você não é inscrito, se inscreve, compartilha com os amigos. E no Instagram, Twitter, a gente é o @blog SeahawksBR e no Facebook é o blog Seahawks Brasil. A gente tem grupo também no WhatsApp e no Telegram. Se vocês quiserem entrar, só é procurar a gente, né, nas redes sociais que a gente passa lá o link. Mas vamos para o jogo. O problema vai ser Aaron Donald contra a nossa linha ofensiva, principalmente o miolo dela, já que DJ Fluker e o Pari não vem fazendo uma boa temporada protegendo o passe, né? E o Joey Hunt também tem sofrido, né, em alguns momentos, principalmente quando ela é colocada à prova a sua força, né? Só para relembrar, esse lance aqui contra os 49ers, ele foi basicamente atropelado pelo defensive tackle, né, que não está no nível do Aaron Donald, então isso aí preocupa bastante, né? Seattle precisa tomar cuidado com isso. Vou apresentar muito ele é o melhor defensive tackle da liga, né? Foi o melhor jogador defensivo dos 2 últimos anos. E Aaron Donald é uma grande ameaça, né? Então aqui ele passa facilmente pelo left guard, né? Só voltando aqui o começo, ele faz um movimento chamado swing move, né? Passa por cima do left guard e consegue o sack. O Aaron Donald não é só importante quando ele faz as jogadas, mas ele também faz as jogadas acontecerem, né? Então, primeiro que ele consegue alinhar em basicamente todos os pontos da linha dos Rams, né? Então, onde eles quiserem explorar, eles vão colocá-lo, né? Claro que a maioria das vezes ele joga pelo meio, mas já tivemos snap dele alinhando como um defensive end. E o que acontece é que a maioria das defesas, das linhas ofensivas, no caso, eles fazem bloqueios duplos em cima do Aaron Donald, né? Então acaba sobrando 1 para 1 e os outros jogadores podem, vamos dizer, se consagrar, né? Seattle usou essa estratégia de bloqueios duplos, a gente falou lá no vídeo do canal, na análise da linha ofensiva contra os Vikings e contra os Eagles. Então, os Rams são perigosos também nesse sentido. Então aqui, tem 2 jogadores bloqueando o Aaron Donald, né? Eles deixaram um tight end só bloqueando o Clay Matthews, e o Clay Matthews faz o pocket entrar em colapso e acaba gerando um sack. Então, qual é um bom modo para fugir um pouco do Aaron Donald, né? A gente sabe que o nosso ataque é bem pautado no jogo terrestre, né? Então um bom modo é correr para longe dele, né? Assim, como essa corrida aqui que o Seattle vai fazer, né, que o Penny faz muito bem, que é a outside zone, né, essa corrida mais lateral pelo lado de fora da linha, né? Principalmente porque vem funcionando muito bem, que o Duane Brown está muito bem esse ano fazendo esse tipo de jogada, né? A gente vai ver aqui, então fiquem de olho do Duane Brown e no Rashad Penny, né? Então eles estão correndo pelo lado de fora da linha. Então para o defensive tackle chegar, né, fica bem mais difícil. Então, e é uma coisa que vem dando certo. Então, o Duane Brown faz esse primeiro bloqueio, derruba o primeiro jogador e procura alguma coisa para fazer e ainda afasta esse defensive back para que o Rashad Penny conseguisse mais algumas jardas. Uma outra boa forma de usar o Penny é recebendo passes, porque como a gente sempre fala, né,
Não que o Penny não possa correr por dentro da linha, mas a sua principal força é correr pelas laterais, porque ele tem muita explosão. Ele é um running back mais rápido do que o Carson, né? O Carson é um running back mais forte, que corre pelo meio da linha, briga com o tackle, consegue muitas jardas depois do contato, né? E inclusive é um dos melhores da liga nesse quesito. Então, uma boa forma para jogar contra a linha defensiva muito agressiva, né, que esteja sempre mandando com toda a pressão, vindo com tudo para cima do quarterback, é esses screen passes, né, que é o que Seattle executou aqui, né, para o Penny, que pode usar a sua velocidade para conseguir mais jardas. Então aqui o Yupari e o Fluker saem para bloquear, né, o Yupari faz um bom trabalho, mas o Fluker não tem um bom ângulo para chegar no Harrison Smith, mas o Penny já tinha engatado a quinta marcha aqui, para parar ele ia ser complicado. Ele consegue o touchdown. Aqui, muito pautado em corridas e play action, né? Então intimamente ligados, né? Quanto mais você corre, mais fica fácil de você vender o play action e atacar em profundidade, né? Então, para vender esse play action, eles têm o Todd Gurley, que por mais que esse ano não esteja tão bem, é um dos melhores corredores da liga, e eles executam muito bem o corrida chamada outside zone, que é a mesma corrida que a gente fala para o Rashad Penny. Só que ele também é um running back bem forte e consegue bastante jardas depois do contato, né? Então, se Seattle está sofrendo com tackles, né, vai ser um grande problema. Tem outra corrida, né, para mostrar esse ataque da outside zone, né, e ele consegue uma boa quantidade de jardas aqui. E para parar o jogo corrido, Seattle tem usado a estratégia de colocar 2 linebackers, né, em cada ponta da linha, né, deixando um front com 6 jogadores aqui, para impedir que o time faça bloqueios duplos, né, que é uma das coisas fundamentais para a outside zone acontecer. Só que como o Seattle vem sendo explorado muito pelas costas desses linebackers, né, Seattle parou de usar. Né. Esse esquema foi bem utilizado pelo Bill Belichick contra os Rams no último Super Bowl, né, mas em Seattle ainda não encaixou. Vai ser interessante a gente ver quantas vezes Seattle vai usar esse front. Mas falando da própria linha defensiva, né, por dentro da linha a gente tem o Al Woods e o Puna Ford, são 2 grandes jogadores, né, que vem fazendo um bom ano, defendendo bem o miolo da linha, né, mas é a mesma questão do Aaron Donald lá. Essa corrida pela lateral meio que foge dos defensive tackles, né, então eles vão ser menos efetivos em números, em tese, né? Mas eles precisam aparecer, né, ocupando esses bloqueadores, né, para impedir algum tipo de bloqueio duplo. E nas pontas da linha, a gente tem os 2 edge rushers, né, muito bons contra o jogo corrido. Né? O Jadavion Clowney, que é um dos melhores da liga, e o Rasheem Green, que vem com um excelente ano, né? Fez um salto aí de produção do ano dele de novato e vem parando muito bem o jogo corrido. Nesse lance aqui ele faz mais uma vez isso, ele consegue manter o offensive tackle sem fazer muitos bloqueios, né, e consegue o tackle para perda de pontos fundamentais do ataque dos Rams é o Cooper Kupp, que alinha em vários lugares, recebe passes, às vezes executa algumas corridas, mas ele normalmente fica pelo slot receiver, né, e ele é um dos melhores da liga, né, um cara muito inteligente que tem uma boa sintonia com o Jared Goff, né, e muitas jogadas explosivas, né, são feitas usando o Cooper Kupp, né, lá em profundidade, principalmente no play action. Nesse lance daqui que eu vim trazer é para mostrar a inteligência dele, né, que os Rams precisavam só de algumas jardinhas para facilitar a vida do kicker, né. Ele mostra um entendimento muito grande, ele vê a distância que ele está do cornerback, né, e ele vem de uma rota longa, né, faz que o cornerback fique bem afastado e dá tempo aqui. O Jared Goff demorou um pouco para lançar para o Cooper Kupp, né, ainda assim ele conseguiu algumas jardinhas pós recepção. Além do Cooper Kupp, outra ameaça é o Tyler Higbee, né, que é um tight end. A gente às vezes sofre bastante em marcar tight ends, né, por mais que o Bradley McDougall jogando perto da linha tenha ajudado isso, mas a gente vai precisar tomar cuidado com isso, até porque o Higbee algumas vezes alinha pelo slot, coisas desse tipo. Aqui os Rams usam o conceito de rotas cruzadas,
né, que às vezes complica um pouco Seattle, né, e principalmente o Akeem King, que a gente vai falar um pouco mais à frente dele, que deve ser o responsável por marcar essa área, né. Então aqui tem 3 rotas correndo para um lado, puxando a defesa para esse lado, e o Higbee fica sozinho, né, uma grande possibilidade de conquistar essas jardas pós-recepção aqui. Bom, Seattle vem usando o Akeem King como slot receiver, né? Apesar disso não ser o indicado, vamos dizer assim, né? Ele não tem um bom trabalho, né? Ele ainda tem uma dificuldade de direção. Ele é um cara para marcar recebedores mais pesados, então tight end, né? Como a gente sempre fala, ele jogou bem contra os Chiefs por conta disso, mas não é por essa questão aí que ele vai virar o titular, né? Então ele ainda tem muito a evoluir. E essa jogada daqui demonstra um pouco isso. Os Vikings precisavam avançar um pouco no campo, né? Uma situação semelhante àquela que a gente falou do Cooper Kupp. E ele demora demais para fazer algum diagnóstico. Ele é meio lento em pensar em executar, né? E contra o Cooper Kupp, né? Não que o Jared Goff seja o melhor quarterback do mundo, mas quando você tem sintonia com o recebedor, isso conta muito, né? Então qualquer deslize, qualquer hesitação, né, complica demais, como foi nesse caso aqui. Aqui temos talvez a boa jogada do King, né? Ele está ameaçando a blitz aqui. Ele tinha vindo em alguns pacotes de blitz algumas vezes antes, mas foi bem inefetivo. Ano passado ele foi bem fazendo blitz, mas não jogando como um slot, né? Estava jogando como um dime, né? Que é o quarto cornerback. Né? Mas aqui como nickel ele ainda não encaixou. Então aqui ele estava meio que vendendo uma blitz, mas quando o snap acontece, ele vem para a marcação individual, né? E atrapalha um pouco o recebedor, né? Não chegou a desviar o passe, mas ele atrapalhou um pouco o recebedor, que era um jogador maior, né? Então facilitou um pouco a vida dele, né? Que é a grande força dele é marcar esse tipo de jogador, né? Então ele consegue avançar aqui contra o Irv Smith Jr., o tight end, né? Ele tenta criar uma separação, o King não permite, né? Mas ele ainda demora um pouco para olhar para a bola, né? O Irv Smith já estava olhando antes, né? E aqui talvez um juiz mais rigoroso pudesse até ter marcado uma falta, né? Então ele precisava tomar um pouco de cuidado. E como eu disse, ele demorou um pouco para girar, né? E às vezes esses deslizes são a diferença entre interceptação, um passe desviado e um passe completado. Espero que vocês tenham gostado, né? A gente tem alguns vídeos já no canal, se você não parou para olhar, dá lá uma visitada. A gente traz vídeos de análise táticas, mas também traz vídeos explicando algumas jogadas, né? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, procura a gente nas redes sociais, dá a sua sugestão, ou então manda aqui no comentário, né? Não esquece de se inscrever e compartilhar o vídeo. Um grande abraço e Go Hawks!